Uma história criada por Fábio Cataflã. Título: A Canção do Unicórnio e da Lua. Capítulo 4. Ecos de luz e sombra. A estrada que levava à cidade de Valdoren serpenteava entre colinas verdes e campos de trigo dourado. O ar tinha cheiro de pão recém-assado vindo de longe, e, à medida que se aproximavam, Sunshine notava bandeiras coloridas penduradas em arcos de pedra, dançando ao vento como asas presas. Parece que chegamos em um dia importante, Elunária disse, observando crianças correrem à beira da estrada com guirlandas de flores nos cabelos. Sunshine manteve o capuz baixo, como sempre. A proximidade com cidades o deixava inquieto, muitas pessoas, muitos olhares. Mas havia algo diferente naquela atmosfera e risos, música, cheiro de mel quente. Não era a tensão habitual das muralhas. É o Festival das Duas Luas, explicou Elunária, com um sorriso que parecia guardar lembranças. Celebram a lua que vemos e a lua que vive nas águas. Sunshine a olhou de lado. Você já esteve aqui antes? Muitas vezes. Só que ninguém lembraria de mim nessas roupas, disse, piscando de leve. A praça central estava lotada. Malabaristas, músicos, vendedores de frutas cristalizadas. Elunária se movia com facilidade entre as pessoas, cumprimentando e sorrindo, como se pertencesse àquele lugar. Sunshine, em contraste, sentia-se como uma pedra no meio do rio, a água corria, mas ele permanecia imóvel, observando. Venha, disse Elunária, puxando para um círculo onde casais dançavam. Não, eu não. Ele tentou protestar, mas o riso dela dissolveu sua resistência. Os pés dele eram inseguros, mas Elunária guiava os passos com paciência, a mão leve sobre a dele. A música era rápida, mas havia uma suavidade na forma como ela se movia que o fazia esquecer, por alguns instantes, do peso de estar exposto. Sunshine sentiu algo dentro dele relaxar, como se um nó antigo tivesse afrouxado. Por um breve momento, ele deixou-se levar. Esqueceu a maldição, esqueceu a cautela. Havia apenas o riso dela e o calor da sua mão. À medida que a tarde avançava, as ruas se encheram ainda mais. No alto da muralha, bandeiras se agitavam, e tambores marcavam o ritmo para a procissão que atravessaria a cidade. Elunária o convenceu a assistir do alto de uma das varandas públicas. Mas, enquanto observavam, Sunshine sentiu um arrepio. Algo estava errado. Entre a multidão, percebeu movimentos rápidos, sombras que não combinavam com a luz da festa. Instintivamente, pôs-se de pé. E então aconteceu, um grupo de homens armados emergiu dos becos laterais, espadas desembainhadas. Não eram ladrões comuns, moviam-se com a precisão de soldados. O alvo era claro, o portão oeste, onde a guarda estava reduzida por causa da festividade. Elunária. Sunshine murmurou, o tom grave. Eu vi. Ela já observava os invasores. Ele sabia que não deveria, mas o instinto de proteger foi mais rápido do que o medo de ser visto. Empurrou a multidão, correndo na direção do portão. As batidas do coração ecoavam como tambores de guerra. No caminho, arrancou uma lança de um dos atacantes e derrubou dois com golpes certeiros. Não se transformou, ainda, mas sua força, mesmo humana, era suficiente para deter 3 homens de uma vez. Os demais recuaram, surpresos. Mas um deles, escondido, lançou uma lâmina curta na direção de um guarda distraído. Sunshine não pensou. O calor familiar subiu pela espinha. O ar ao redor pareceu vibrar. E, num piscar, o corpo humano deu lugar à fera. O unicórnio de guerra surgiu diante dos atacantes como tempestade viva. O chifre refletia o sol, os cascos faiscavam contra a pedra, e um rugido grave, meio relincho, meio trovão fez os invasores vacilarem. Em poucos segundos, a luta terminou. Os homens fugiram, largando armas e orgulho. Mas quando Sunshine se voltou para a multidão, o silêncio caiu pesado. As pessoas o olhavam com uma mistura de assombro e medo. Algumas crianças se escondiam atrás das saias das mães. Um velho fez o sinal de proteção contra espíritos.
E então, no meio daquilo, Elunária apareceu. Caminhou até ele, calma, e colocou a mão sobre o lado de seu pescoço, sentindo a respiração quente. Eles só viram a sombra, Sunshine. Mas eu vejo a luz. As palavras dela foram bálsamo, mas o peso nos olhos da multidão permaneceu. Ele sabia que, a partir daquele dia, Valdoren teria uma nova história para contar e sobre o monstro que protegeu a cidade. E que, para muitos, a palavra monstro sempre viria primeiro. Enquanto o festival continuava, o riso voltando aos poucos, Sunshine se manteve na sombra de uma rua estreita. Elunária ficou ao lado dele, como se a presença dela fosse muralha contra os olhares. Ele não disse nada, mas soube, naquele instante, que confiar nela tinha sido o passo mais perigoso e mais certo que já dera. Fim do capítulo 4.